Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e no vídeo de hoje vou tentar falar de uma forma rápida sobre a novidade aí que a Oppo, que é a quarta maior fabricante de celulares do mundo, está desembarcando oficialmente aqui no Brasil. E eles vão vir com 3 modelos que são numa pegada mais entrada e intermediária, beleza? Então fica comigo logo após a vinheta que eu conto tudo para vocês. Galera, vamos começar falando aqui do A57. Que aqui quando você entra já direto no site da Oppo, você já tem essa parte dos destaques do aparelho, certo? Então, carregador de 33 watts, o SuperVOOC, ele tem até 4 GB de memória RAM, lembrando que o A57 é modelo de entrada, certo? E ele tem stereo speaker, olha só, alto-falante estéreo, gente. Aparelho de entrada, tá? Com alto-falante estéreo. Então, muito bacana. Esse aqui são os destaques aqui principais do aparelho, beleza? Aí, pessoal, sobre as cores, o A57 está disponível nas cores Glowing Black, que seria um preto brilhante, tá? E Glowing Green, que seria esse verde aí diferentão, tá bom? Essas são as duas cores disponíveis do Oppo A57. Aí, pessoal, é o seguinte, começando já na parte das especificações aqui, ele está disponível na versão 3 GB com 64 de armazenamento ou 4 GB 64. Lembrando, aparelho super de entrada aí. Me espantou não ter a versão 332. Geralmente essas empresas, quando colocam a variante de 3 GB de memória, acabam colocando com 32 de armazenamento. Que bom que a Oppo não foi por esse lado. Ainda não se sabe qual é a versão que vai ser comercializada aqui no Brasil, tá? Mas pelo menos isso é informação dos sites lá de fora, tá? Peguei tanto na Oppo da Índia quanto na Oppo de Portugal, certo? A memória RAM é LPDDR4X, tá bom? Então funcionando em Dual Channel, tudo certinho. O armazenamento é eMMC 5.1, tá? Nada de UFS, ao menos 2.1. Então já é uma memória de armazenamento mais lenta, tá bom? Aceita cartão SD e também aceita OTG, tá bom? Você pode colocar adaptador para colocar pendrive, etc e tal, no seu Oppo A57. Agora falando sobre a parte da tela, pessoal, é o seguinte, é um dispositivo que tem uma tela de 6.56 polegadas, tá? Ele tem um aproveitamento de tela, né, referente à parte frontal do dispositivo, de 89,8% de aproveitamento. A tela é uma tela HD+, que tem a resolução 1612 por 720. Tanto a taxa de atualização quanto a taxa de amostragem de toque são de 60 Hz, tá bom? Lembrando, dispositivo de entrada, não é um intermediário de entrada, é um dispositivo de entrada mesmo. E aí a tela tem 96% de acuidade de cores, 16,7 milhões de cores, 269 pixels por polegadas. Ele tem um brilho de 480 nits e o máximo de 600 nits, tá bom? Painel ASI, aqui não sei o que significa isso. E o vidro que cobre, né, nós temos obviamente o mais famoso, que é o Corning Gorilla Glass, mas no caso aqui é o Panda MN228, tá? Provavelmente também uma empresa menor, que tem um custo bem menor do que de repente usar até o próprio Dragon Trail, que já foi utilizado em outros smartphones aí. Então isso a gente conclui a partir da tela do A57. Agora falando das câmeras do Oppo A57, a câmera traseira principal tem um sensor de 13 megapixels com abertura f2.2, com campo de visão de 80 graus, tá? Um conjunto de 5 lentes, tem autofoco, e depois ele tem uma câmera mono de 2 megapixels com f2.4, que tem um ângulo de visão de 89 graus e um conjunto de 3 lentes aí. Na frontal, uma câmera de 8 megapixels com abertura f2.0 com um campo de visão de 79 graus e também um conjunto de 5 lentes aí. Aí os modos de foto que você tem, no caso, para a câmera traseira, é o modo noturno, modo de vídeo, modo de foto, modo retrato, o modo time-lapse, o modo Pro, o panorama e o modo sticker, né?
E a versão que tem 3 GB de RAM não suporta esse modo sticker, né? Que é as figurinhas, né? Modos de figurinhas aí. Então, provavelmente, é uma coisa já que acaba usando um pouco mais de recurso do sistema. Então, a versão que só tem 3 GB não tem essa possibilidade aí. Na frontal, você tem o modo de vídeo, o modo de foto, o modo retrato. Pode ver que não tem modo noturno. Tem o time-lapse, tem o panorama para frontal. Não tem o modo Pro e também o modo de figurinha, o sticker, não funciona na versão com 3 GB de memória RAM, beleza? Na parte do vídeo, tanto a câmera traseira quanto a frontal fazem ou 1080 30 ou 720 30 frames por segundo, beleza? Então essas são as resoluções que a câmera do Oppo A57 fica limitado. Agora, pessoal, falando de processamento, que o site português colocou como chips, a CPU dele é um MediaTek Helio G35, tá? Que tem 8 núcleos que vão até 2.3 GHz, e a GPU é uma IMG GE8320 que roda a 680 MHz, tá? Achei que geralmente as GPUs da MediaTek utilizassem a Mali, mas não é o caso aqui, certo? E falando de bateria, esse dispositivo ele tem uma bateria de 5.000 mAh, tá? E como eu disse anteriormente, como estava lá no destaque no primeiro slidezinho lá, que ele suporta e, né, tem esse carregador de 33 watts, o SuperVOOC. Agora falando de segurança e de sensores, tá? O Oppo A57 ele tem leitor de impressão digital e também suporta o desbloqueio facial, tá? E na parte de sensores ele tem sensor geomagnético, sensor de luminosidade, sensor de proximidade, acelerômetro e sensor gravitacional. Agora falando da parte aqui da conectividade celular do dispositivo, ele suporta 2 cartões de operadora, tá? É o Nano SIM padrão e funciona nas seguintes frequências aí de 2G, 3G e 4G, beleza? Daí você pausa e vê certinho aqui. E agora, galera, é o seguinte, falando de conectividade, ele tem na parte de rede, né? O padrão de Wi-Fi aí 802.11/N até no caso, certo? Então pega legal. Ele é dual band, então ele funciona tanto em 2.4 quanto em 5 GHz, então o que ajuda bastante. Geralmente esses aparelhos costumam funcionar somente em 2.4, então esse foi um ponto positivo, tá? Então ele tem display por Wi-Fi, faz compartilhamento de rede. Bacana que ele já é compatível com Bluetooth 5.3. Isso é muito joia, tá? E os codecs que são suportados por Bluetooth é o USB-C, AAC, aptX, HD e LDAC. Tem a interface, no caso, USB tipo C, tá bom? E também tem a entrada de fones de ouvido, tá? Padrão 3.5 milímetros. E agora, galera, falando aí do sistema operacional, que no caso roda o Android, não fala a versão do Android, tá? Mas ele está rodando com a ColorOS 12.1. Se a ColorOS for igual, no caso, a OxygenOS, então é para estar rodando com o Android 12, tá bom? De fábrica. E na parte de localizações, nós temos, né, o GNSS, que é o GPS, o BDS, o GLONASS, Galileu e o QZSS. Também tem a GPS, Wi-Fi, rede de dados móveis, né? E bússola eletrônica. E no caso de aplicativos de mapas, tem o Google Maps e outros apps de terceiros, porque é um dispositivo que tem a Play Store, então você pode fazer o download de forma natural, tranquila, sem maiores problemas. E agora, galera, para finalizar a parte aqui do Oppo A57, vamos lá, o que acompanha o dispositivo na caixa, que não é uma caixa fina, certo? Então, telefone, carregador, o cabo USB, a ferramenta para você abrir a bandejinha do cartão SIM, vem com aqueles guias de segurança, um guia rápido e uma case, certo? Então, tá naquele padrão daquelas empresas chinesas que mandam
carregador, o cabo e mais uma case, certo? Que é muito bom porque, como é uma marca nova chegando aqui, para a galera que não tem as manhas de comprar, tipo em AliExpress e etc e tal, fica refém da capinha que vem com o telefone, certo? Se não vem, fica pior. Então, pelo menos nesse caso, a Oppo já manda bem de incluir a capinha dentro da caixa do A57. Galera, até o presente momento não temos ainda noção dos valores, tá? Então, depois qualquer coisa, volta aí. É um dispositivo básico, mas pode ser bem interessante aí para brigar com o tipo Moto G22, que é um dispositivo que está dando um pouco de dor de cabeça aí. De repente, A13, alguma coisa nesse nível, certo? É aí que eu colocaria o A57. Então, vamos dar uma olhada agora no A77 5G. Aí sim, falando agora do A77 5G, galera, é o seguinte. Aparentemente, os dispositivos que foram homologados no Brasil não faziam menção a dispositivos com 5G. Porém, eu não achei nada do A77 sem ser a versão 5G. Obviamente, quando esses dispositivos estiverem de forma oficial aqui no Brasil, eu vou fazer o vídeo explicando quais foram as versões, com os preços e qualquer informação adicional eu vou passar, né, no vídeo futuro. Mas por enquanto é o que temos aqui, certo? Então vamos para os destaques aqui do A77. Ele também conta com um carregador SuperVOOC de 33 watts, tá? Bateria de 5.000 mAh, tem o RAM Boost, RAM Plus e etc. de até 3 GB e também conta com alto-falante estéreo, beleza? Esses são os destaques aqui que a Oppo colocou para o A77 5G. Pessoal, o Oppo A77 5G está disponível em duas cores, o preto meia-noite e o azul oceano, certo? Então, únicas duas versões desse dispositivo aqui. Fechou? Vamos lá, começar a falar das especificações do A77 5G. Esse dispositivo vai estar disponível ou melhor, ele está disponível lá fora em duas versões, novamente não sabemos quais são as versões que chegarão aqui no Brasil. Ou você tem 4 GB de RAM com 64 de armazenamento, ou 6 GB de RAM com 128 de armazenamento. A memória RAM também é LPDDR4X, porém aí ela já é um pouquinho mais rápida, rodando a 2133 MHz, também Dual Channel, 16 bits. A memória de armazenamento interno, que era um eMMC 5.1, aqui passa a ser uma UFS 2.2, certo? Então, outra pegada, já é um dispositivo muito mais ágil do que o A57, tá? Também aceita cartão SD, né? Tá falando que até o classe 10 é suportado, e também funciona o OTG. E agora vamos falar da tela, o ecrã, né? Já que eu peguei essas informações do site da Oppo de Portugal. É um dispositivo que tem uma tela de 6,56 polegadas, o aproveitamento, né, o Screen to Body Ratio, no caso 89.8, a resolução dele também é HD+, tá? 1612 por 720. A taxa de atualização pode ser 60 ou 90 Hz, então aí já tem um dispositivo mais esperto. A taxa de amostragem de toque é 90 Hz, show de bola. E no caso das gamas de cores, né, nós temos o 100% do DCI-P3, 96.66 do NTSC e o modo natural 73.51 do NTSC e 100% do sRG. Beleza? Continuando a parte da tela, display com 16.7 milhões de cores, tem 269 269 ppi, né, pixels por polegada. Tem um brilho também de 480 nits, né, o normal, e o modo de alto brilho de 600 nits, e o painel também é um LCD ACI. E agora vamos lá, falando das câmeras, ele tem a câmera traseira principal de 48 megapixels, abertura f1.7, que já é uma evolução dos 13 com f2.2 do A57, certo? Campo de visão de 80 graus, tem uma lente com um conjunto de 6 lentes, né?
com autofoco, e aí ele tem uma câmera de profundidade de 2 megapixels, f2.4, né, campo de visão de 89 graus, um conjunto de 3 lentes com o foco fixo. A câmera frontal 8 megapixels f2.0, campo de visão de 79 graus, também um conjunto de 5 lentes com foco fixo. E a filmagem, tá? No caso, os modos de fotografia que tem de câmera, né? Os modos que tem para câmera. Para traseira você tem noite, foto, vídeo, retrato, especialista, que é o modo Pro, Extra HD, para você tirar foto em 48 megapixels, panorama, intervalo de tempo, né, o time-lapse, câmera lenta, leitor óptico de texto, tá? Tipo um scanner, leitor, acho que ele puxa, tira a foto e consegue extrair o texto, Google Lens e colagem, tá bom? Para a câmera frontal, os modos são foto, vídeo, panorama, retrato, noite, olha, tem noite já nesse daí, intervalo de tempo, né, o time-lapse e colagem. Capacidade de vídeo dele, para a câmera traseira ele faz Full HD 30, tá? Ou HD 30, zoom de vídeo 1080 30 e 720p 30, não tem estabilização eletrônica. E na frontal faz tanto HD ou Full HD em 30 quadros por segundo. Mudando a minha câmera de lugar agora nesse Tetris insano aqui, na parte de chipset, nós temos aqui o MediaTek Dimensity 810. Novamente, essa é a versão 5G. Não sei se vai ter uma versão 4G do A77, tá? Então, por enquanto, foi o que eu consegui garimpar de informação, gente. Então, aqui no caso dessa versão 5G, é o MediaTek Dimensity 810, que roda com 8 núcleos até 2.4 GHz, a GPU uma Mali G57 MC2. Falando de bateria, 5.000 mAh, como estava lá na parte de destaque, o carregador SuperVOOC de 33 watts, também tem sensor de impressão digital e reconhecimento facial. E aí, galera, falando agora da rede móvel e de sensores, né? A parte de sensor está menorzinha. Então nós temos sensor geomagnético, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro, sensor de gravidade e pedômetro. Na parte da rede móvel, 2 chips, também cartão nano SIM e cartão nano USIM. USIM, esse eu não conheço. E aí nós temos as bandas de frequência aqui, tá bom? Pode ver, banda 77, 78, 38, 40, 41, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, então quer dizer, 5G globalzão, beleza? E para finalizar agora o Oppo A77 5G, ele também está com a ColorOS 12.1, né, baseado no Android 12. Também tem GPS, AGPS, Beidou, GLONASS, Galileu, o QZSS, suporta o Google Maps. E o conteúdo da caixa, que temos o telefone, o carregador, cabo de dados USB, ferramenta de ejeção da bandejinha do cartão SIM, guia de segurança, guia rápido e capa protetora. Uma coisa que eu esqueci de ler no A57 e que também está aqui, para tornar a visão frontal do telefone mais concisa, criamos tecnologia oculta para o orifício de luz do sensor, né, de luz acima do ecrã. Então, quer dizer, se você colocar qualquer tipo de película, você pode bloquear e fazer com que o seu display sempre fique mais escuro, etc e tal. Tá bom? Então, que vai afetar. Então, sempre que for colocar uma película de qualidade e que seja cristalina, certo? Para não dar problema com o sensor de luminosidade. Esse termina então as especificações do A77 5G. Bora de Reno 7. Agora sim, pessoal, é o seguinte, o Reno, não sei, né, como vai ser chamado aqui no Brasil, provavelmente vai ser Reno mesmo. A versão que a Oppo está trazendo é a 7 4G, tá bom? Existe a versão 7 5G, tem uma versão 7 Pro, assim como tem o 8 e o 8 Pro. Tá bom? A linha 8 já é 5G direto. Mas a Oppo está apostando aqui em aparelhos de um custo mais tranquilo, já que os aparelhos serão importados. A gente sabe que aparelho importado tem aquela taxa muito violenta e acaba chegando por um preço não muito convidativo.
Então creio que a Oppo falou, vamos pegar os aparelhos mais em conta para a gente tentar entrar no mercado brasileiro, porque esse aqui é um dispositivo que já mostra no começo aqui, ó, retrato sem limites. É um dispositivo focado em selfies, tá? E esse dispositivo ele vai entrar para concorrer com alguns, vamos colocar concorrentes de peso aí, que no caso seria Galaxy A23, Snapdragon 680, Moto G42 e G52, Snap 680, Realme 9 e 9i, Snap 680, tá? Então, Redmi Note 11, também Snap 680, então quer dizer, tá bem complicado esse bolo de Snap 680, tá? Porém, nenhum deles oferece essa câmera de selfie. Será que isso pode ser o suficiente para te convencer? Então, vamos dar uma olhada nas specs. Então é o seguinte, o nosso querido Oppo Reno 7, ele vai estar disponível em duas cores. Sunset Orange, tá? Seria o laranja pôr do sol, ou o Cosmic Black, o preto cósmico, tá? Para quem gosta de uma coisa mais chamativa, esse Sunset Orange vai ser bem interessante, e para quem é o do time básico, já fica de Cosmic Black aí. Muito bem, agora esse dispositivo já começa a melhorar um pouquinho as specs. No caso, nós temos aqui um dispositivo com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento. Ele também é LPDDR4X, também rodando a 2133 MHz em Dual Channel 16 bits. UFS 2.2, tá? Também tem o cartão SD e também funciona o OTG e também funciona a carga reversa por cabo, certo? Carga reversa por cabo no Oppo Reno 7. Novamente, relocando aqui a minha câmera, vamos falar da tela. Uma tela de 6.4 polegadas, tá? Então quer dizer, um dispositivo que tem a tela menor do que os dois anteriores, porém tem um aproveitamento frontal aí de tela melhor, 90,80%. Já temos um dispositivo que no caso é um Full HD Plus, tá? 2400 por 1080, então show de bola. Temos até 90 Hz de taxa de atualização. E olha que interessante, se você utilizar até 2 dedos simultaneamente na tela, você tem 180 Hz da taxa de amostragem. Se utilizar com 5 dedos, você tem 120. Olha que interessante, eu nunca tinha visto esse tipo de medição, tá? A parte do display aqui, no modo vívido, você tem 97% do padrão NTSC e 95% do DCI-P3. No modo suave, sRGB, você tem 16,7 milhões de cores, tá? É 8 bits. 409 pixels por polegadas, então quer dizer, tem uma resolução já bacana, né? O brilho, 430 nits, o típico, e 600 o alto brilho. O painel AMOLED, tá? Estranho que brilho muito baixo para um painel AMOLED, tá? Mas... E nós temos aqui Gorilla Glass 5 de proteção deste carinha aqui. Vamos lá, galera, falar agora de câmera, tá? A câmera traseira principal tem 64 megapixels, abertura f1.7, campo de visão de 79 graus, conjunto de lente aí um conjunto com 6 lentes, tá? Autofoco e tem motor de circuito aberto usado. Tradução do português de Portugal, quer dizer, o português de Portugal aqui passou longe para mim, então não faço ideia do que seja isso. Tem uma câmera microscópica de 2 megapixels com abertura f3.3, tá? É um campo de visão de 65 graus e tem 3 lentes aí tal, com mais infrared, será que é um infravermelho com foco fixo? Nós temos aí também uma câmera monocromática de 2 megapixels com f2.4, 89 graus de campo de visão e também 3 peças com o IR, que é complicado, não sei agora o que é, e o FF, provavelmente o foco fixo, tá? Aí a câmera frontal, que é a pegada, tá? Que apesar deles não estarem falando aqui, 32 megapixels é um sensor IMX da Sony, um 709, que foi desenvolvido especialmente para Oppo, tá? Então fala que é o crème de la crème. Por isso que eu falo que o Reno 7, ele é focado mesmo na selfie
Se bobear, a câmera selfie é melhor, apesar de ser menos megapixels do que a câmera traseira principal. Provavelmente a câmera tem uma qualidade muito, muito boa, tá? Pode ver que tem um conjunto de 5 lentes, porém a abertura é f2.4, isso eu achei um pouco fraco, tá? Qualquer luz mais amarelinha assim, se não for a inteligência artificial em ação, vai ficar um pouco complicado, tá? E vamos lá, os modos de câmera que você tem para a câmera traseira é o modo noturno, foto, vídeo, o expert, panorama, retrato, time-lapse, câmera lenta, leitor ótico de texto, Google Lens, o Extra HD e o macro e o adesivo. E para a câmera frontal tem foto, vídeo, panorama, retrato, noite, intervalo de tempo e adesivo também. E vamos lá, falando das capacidades de vídeo desse carinha, a câmera traseira principal faz Full HD 30 ou HD 30, câmera lenta faz um HD 120, estabilização de vídeo aí, né, tal, ele faz o Full HD 30 e zoom de vídeo Full HD 30. Você pode dar zoom quando estiver gravando. Como o Full HD 30 é a única resolução suportada, né, a maior suportada, então você tem esses recursos. Na câmera frontal, frente, a câmera traseira suporta, né? Mas tudo bem. Provavelmente Full HD 30 e também o HD 30. Tem estabilização de vídeo também, Full HD 30 e 720, né, HD. E o zoom de vídeo ou o modo de câmera lenta não são suportados pela câmera frontal, certo? Sim, galera, mais um dispositivo chegando aqui no mercado nacional com ele, o Snapdragon 680, tá? Que roda em 8 núcleos com até 2.4 GHz de velocidade e tem a Adreno 610 rodando a 1100 MHz ou 1.1 GHz, tá bom? Então é isso aí, mais um para o mercado aí com 680. Agora vamos lá, falar de bateria. No caso desse carinha aqui, 4.500 mAh de bateria, tá bom? Também com um carregador SuperVOOC de 33 watts. Falando de biometria, temos impressão digital e reconhecimento facial. Esse dispositivo também aceita 2 cartões de operadora, tá? Um cartão NanoSIM e o cartão USIM. Funciona aqui, né, 2G, 3G, 4G nos dois, com as mesmas frequências, certo? E falando dos sensores, sensor geomagnético, sensor de proximidade, sensor óptico, acelerômetro, sensor de gravidade, giroscópio e pedômetro. E na parte de conectividade, Wi-Fi 5, tá? 802.11ac, ou até, no caso, o AC, né? No caso, que é o mais avançado, né? Do Wi-Fi 5. Nós temos também o 2.4, 5.1, 5.8, olha só que interessante. Suporta também esse compartilhamento de Wi-Fi, Wi-Fi, tela por Wi-Fi, deve ser alguma coisa de jogar, espelhar na televisão. Bluetooth 5.1, interessante porque o A55 vem com 5.3. E o codec de áudio Bluetooth AAC, SBC, aptX, aptX HD e LDAC. USB tipo C, interface, né? Também tem o conector 3.5 mm. E na parte de NFC está falando que suporta o Android Beam, HCE, o ICC e multifunções do NFC, como HCE e NFC SIM. E agora, para finalizar, sobre o Oppo Reno 7. Tá? Também sai de fábrica com a ColorOS 12.1, né? Android 12. E aí, tecnologia de localização, né? A parte de GNSS tem GPS, AGPS, Beidou, GLONASS, Galileu, QZSS integrados, posicionamento por Wi-Fi, posicionamento baseado na rede móvel e bússola eletrônica, Google Maps, Waze, etc. e tal. E na caixa nós temos o telefone, o carregador, cabo de dados USB, ferramenta de ejeção da bandejinha do cartão SIM, guia de segurança, guia rápido e uma capinha protetora, e as observações que estão embaixo também sobre o sensor de luminosidade que eu li no A77 5G. Então, se usar uma película muito escura, pode ser que acabe atrapalhando o brilho da tela. Beleza? É isso aí, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje, falando desses lançamentos aí da Oppo. Novamente, assim que esses lançamentos estiverem disponíveis, aqui no Brasil,
Vou fazer um outro vídeo com preço, com tudo certinho, mas isso aqui é só para vocês terem uma noção desses aparelhos, tá? Então, o A55, que é extremamente básico, tá? O A57, desculpa, A57, que é bem básico, o A77 5G, que daí já melhora um pouquinho, já tem um processamento melhor, já é um aparelho bem mais rápido. E aí, no caso, o Reno 7, que focado em selfie, aquele 680, que vamos ver como que vai se comportar com esses 8 GB de RAM, certo? Na ColorOS, que é um sistema que a própria OnePlus tá utilizando lá na China, ao invés da Oxygen, que antes era a Hydrogen OS na China, né? E agora ela está usando a ColorOS lá na China, certo? Então, substituiu a Oppo, galera, para quem não sabe, faz parte do grupo BBK, então Oppo, OnePlus e Vivo. A Realme fazia parte desse bolo, a Realme era uma subsidiária da Oppo, mas agora está andando com as próprias pernas. Tanto é que se você olhar, a Realme UI ela tem muitos elementos do ColorOS, inclusive na parte de configurações você vê que está escrito ColorOS. Então ela é extremamente baseada ainda no ColorOS, certo? Então, vamos lá. O que vocês acharam dessas novidades? Será que, se vier pelo preço certo, o que eu acho um pouquinho complicado, já que serão aparelhos de importação, certo? A gente vê aí a Realme, que está trazendo os aparelhos de forma importada, e Realme 9, 2.999, precinho um pouco puxado. Então vamos ver o que a Oppo vai aprontar, né? Ela apostou nesses aparelhos aí de gama, no caso o Reno 7, que é um intermediário, não dá nem para falar que é um intermediário premium, tá? O A77 5G aí, que é um intermediáriozinho de entrada, tem um processamento bacana, mas no resto é bem básico. E o A57, que daí sim é extremamente básico, beleza? Curtiu? Tá ansioso aí pela chegada da Oppo? Será que vem um Oppo Find X5 Pro aí? Esse é top, esse eu queria testar, hein? Pessoal, chegou até aqui, não esquece, deixa aquele like violento. Gostaria de agradecer demais que já tivemos alguns valeu, né? Vou deixar aqui na tela aqui o pessoal que deixou um valeu aí, obrigado de coração pelo apoio, tá bom? Então, se você não pode dar um valeu, não tem problema, galera, mas dá o like, certo? Se inscreve aqui embaixo, vamos continuar crescendo esse canalzinho aqui, tá? Mais uma vez, obrigado a todos pelo apoio e a gente se vê nos próximos vídeos aí. Grande abraço, fiquem com Deus e fui!